Olá a todos, sejam bem-vindos ao webinar de resultados referente ao terceiro trimestre de 2023 dos fundos listados da Vinci. Eu me chamo João Gabriel Bandeira e sou responsável pelo relacionamento com investidores dos fundos listados da Vinci. Lembrando aqui que esse webinar ele é gravado e nós teremos uma sessão de Q&A ao vivo em que os cotistas poderão enviar suas dúvidas de forma antecipada através do link que foi enviado por e-mail para todos os nossos investidores. Então, no webinar de hoje, nós teremos a presença do Luiz Felipe Araújo, que é o gestor e irá falar sobre o VIF, o Bruno Spielberg, que irá falar sobre o VIC, o Gustavo Corte, que irá falar sobre o VECRI, o Douglas Caffa, que irá falar sobre o VIUR, a Erika Souza, que irá falar sobre o VINO, o Matheus Canali, que irá falar sobre o VILG, e o Rafael Teixeira, que irá falar sobre o VISC. Agora, eu passo a palavra para o Luiz e daremos início ao nosso webinar. Olá, pessoal. Sou o Luiz Felipe Araújo, gestor do VIF, e vou passar pelos resultados do fundo referentes ao terceiro trimestre de 2023. Antes de entrarmos no VIF, gostaria de passar uma visão geral da performance do mercado nos últimos meses. Entre o final de julho e o final de outubro, o IFIX ficou mais estável após forte alta nos meses anteriores, com variação negativa de 1,3% nesse período. Nos mesmos 3 meses, o IBOV apresentou variação negativa de 7%. A principal justificativa para esse movimento foi a variação nas curvas de juros, tanto na curta quanto na longa, por causa do cenário externo, que vou entrar em mais detalhes no próximo slide. Apesar disso, tivemos a continuação do ciclo de corte de juros no período, com 150 bips de corte já realizados desde agosto e sinalização para a manutenção desse ritmo de corte. Além disso, no cenário doméstico, vemos uma dinâmica de inflação e atividade favoráveis que poderiam levar a uma Selic terminal de ciclo ainda menor. Com isso, ainda enxergamos boas oportunidades de compra e potencial de valorização no mercado de FIs, que negociam atualmente na média com spread de quase 5% para a NTNB 2035, acima da média histórica de 3,8%. Sobre o movimento observado nas curvas de juros, conforme comentei há pouco, acreditamos que a principal justificativa foi a aceleração da taxa de juros de 10 anos americana, que chegou a bater 5% no período e que pressionou as curvas de juros de todos os países do mundo. Com relação especificamente ao ritmo de corte de juros e política monetária, acreditamos que as comunicações recentes do Banco Central americano também tiveram impacto na visão do mercado sobre a atuação do Banco Central brasileiro. Para os que tiverem interesse em se aprofundar no tema, temos trazido essa discussão na seção de comentário macroeconômico no nosso relatório mensal. Com isso, as curvas de mercado, que indicavam uma Selic ao final de 2024 abaixo de 9% no início de agosto, passaram a precificar a Selic acima de 10%. Aqui na Vinci, apesar de termos revisado nossa projeção em 2024, continuamos com a visão de Selic abaixo de 10% no próximo ano, chegando a 9% em 2025. Entrando no VIF, ao longo dos últimos 3 meses, aumentamos a alocação da carteira em ativos, com destaque para as movimentações em shopping e recebíveis. Com relação a shopping, o segmento passou a ser nossa principal aposta em tijolo. Estamos com uma visão bastante favorável para o segmento, com vendas consistentes e bom potencial de valorização dos ativos. Esse aumento de alocação se deu principalmente através de participação em emissões recentes. Ainda assim, no último mês já realizamos alguns ganhos, assim como também fizemos no segmento de logística ao longo dos meses. Já com relação ao segmento de recebíveis, tínhamos ficado com posição menor quando tínhamos visibilidade das inflações mensais próximas a zero, o que teria impacto nos rendimentos dos fundos. Passado esse período, voltamos a aumentar a alocação em fundos que estão negociando com deságio e, na nossa visão, oferecem bastante margem de segurança. Com isso, fechamos o mês de outubro com 43% do fundo em papel, alocado em FIs, recebíveis e CRIs diretamente, e 57% em tijolo, sendo 20% em shopping, 17% logística, 15% em escritório.
O caixa do fundo estava em torno de 4% do patrimônio e a posição em ativos geridos pela própria Vinci era de 17,8% no final de outubro. Vale reforçar que não cobramos taxa de gestão sobre essa parcela do fundo. Em termos de performance na cota patrimonial do VIF, até o final de outubro estamos batendo o IFIX em 0,6 ponto percentual no ano, com rentabilidade total de 10,7% contra 10,1% do índice. Desde o IPO do fundo, o alfa gerado contra o benchmark é de 7,5%. Já considerando a cota a mercado, a rentabilidade total do VIF11 supera os 27% no ano, o que engloba, além da performance da cota patrimonial, que eu comentei no slide anterior, o fechamento relevante do gap entre o valor patrimonial e de mercado do fundo. Ao final de 2022, o desconto entre as cotas chegava a 23% e atualmente é em torno de 12%. No último trimestral, esse desconto era de 10%. Para finalizar, passando pelo resultado de caixa do VIF no terceiro trimestre de 2023, tivemos uma geração de resultado caixa marginalmente acima dos 7 centavos por cota mensal que temos distribuído. Nesse slide, vale comentar o resultado gerado com ganho de capital, que foi mais relevante no período, e estamos conseguindo destravar no giro de posições, conforme comentei no slide de alocações. Outro comentário é com relação ao resultado dos CRIs, que foi impactado também pelos meses de inflação mais baixa, ficando 13% abaixo do resultado do segundo trimestre de 2023 e 50% abaixo do terceiro trimestre de 2022. Mesmo que essa linha deva rodar com resultado mais baixo do que no ano passado, imaginamos uma estabilização em patamar mais alto do que o dos últimos meses. Com relação ao resultado acumulado ainda não distribuído, fechamos o terceiro trimestre com 6,6 centavos por cota, o que inclusive aumentamos em outubro, com geração de 7,6 centavos e distribuição dos 7 centavos por cota. Com isso, eu encerro aqui a sessão referente ao VIF. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Crédito Agro no terceiro trimestre de 2023. Importante apenas lembrar que o VIC é um fundo CETIPado e, portanto, não possui negociação das suas cotas em bolsa. Primeiramente, trazemos aqui uma novidade no nosso webinar, com a inclusão de um breve comentário macro, onde vale observar a maior volatilidade de preço das commodities de maneira geral, o que, de certa forma, tem impactado a margem de produtores e operadores do agro. Tanto a soja, o milho e o preço da arroba bovina apresentaram redução relevante, tendo como única exceção o preço do açúcar, que continua bem elevado frente a patamares históricos. Essa dinâmica de preços reforça a nossa tese de maior diversificação da carteira por devedor e segmento, sempre acompanhado de um pacote robusto de garantias. O fundo atualmente possui 32 ativos em seu portfólio e um patrimônio líquido alocado de 353 milhões de reais e um caixa de 22 milhões de reais. Este caixa está sendo mantido para liquidação de 2 operações em estruturação, que devem ocorrer ao longo dos próximos meses. Com relação ao indexador, o fundo possui 98% do seu PL alocado ao CDI e apenas 2% indexados ao IPCA, em linha com a estratégia do fundo de manter a exposição majoritária em ativos no CDI. A exposição média da carteira por devedor estava em 3% do PL, o que consideramos uma métrica bem saudável do ponto de vista de diversificação. Com relação à carteira do fundo, a taxa média dos ativos em IPCA estava em IPCA mais 8,6% ao ano e os ativos em CDI possuíam uma taxa média de CDI mais 4,4% ao ano. A duration média do fundo estava em 2,4 anos. Outro ponto importante de diversificação para acompanharmos é a diversificação por região, para mitigarmos o risco de alguma intempérie climática. A maior concentração da carteira hoje está na região Sudeste, com 31%, seguida pela região Nordeste, com 25%, e Centro-Oeste, com 17%. Na exposição por atividade, mantemos também uma diversificação interessante por segmento de atuação. O setor de grãos representava, ao fim do período, uma participação de 38% do PL da carteira, seguida pelo segmento de açúcar e etanol, com 28%, e frigoríficos, com 7%. Nota-se aqui uma redução ativa que realizamos ao longo dos últimos meses,
na redução do segmento em função de uma maior volatilidade de preços e margens dos frigoríficos. O fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 12 centavos por cota e distribuído o mesmo montante. Esse resultado representa uma distribuição acima do CDI bruto do período e, se considerarmos o benefício da isenção do imposto de renda, comparativamente ao CDI, o resultado seria ainda maior. Para concluir, este é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no segundo trimestre de 2023, sendo que o fundo gerou um resultado de aproximadamente 14 milhões, o que representa uma média de 12 centavos por cota nesse período, e manteve sua distribuição no mesmo patamar de 12 centavos por cota, acumulando pouco menos de 1 centavo por cota de resultado não distribuído. Olá, eu sou o Gustavo Cortes, sócio e gestor de crédito da Vinci Partners. Eu vou falar sobre o desempenho no terceiro trimestre do Vinci Credit Securities FII, também conhecido como VCRI11. O VCRI apresentou um dividend yield de aproximadamente 11% no mês de outubro, calculado com base na cota de fechamento de mês. Esse dividend yield ele foi função de um rendimento de 7,5 centavos por cota, em linha com o dividendo dos últimos meses. É interessante observar que o dividend yield do VCRI, de 11%, agora no mês de outubro, ele foi acima da média do dividend yield dos fundos de fundos imobiliários que compõem o IFIX, né, que ficou em 10,2%, e também acima dos seus pares da indústria, né, que são os fundos imobiliários recebíveis, que em média apresentaram um dividend yield de 10,7%, mostrando então, né, o resultado bastante competitivo do fundo versus o mercado em geral. Quando a gente olha a rentabilidade da cota ajustada pelos dividendos, a gente observa, porém, que a cota do VCRI teve uma rentabilidade em outubro de menos 3,4%, contra menos 1,2% dos fundos recebíveis presentes no IFIX. Então, a gente imagina que, em algum momento, a rentabilidade desse fundo vai convergir para a nossa capacidade de distribuição de rendimentos. O VCRI11 ele já tem uma carteira bastante madura, né, fruto do processo de alocação que foi feito desde o IPO do fundo em maio do ano passado. Então, ali ao final de outubro, a gente tinha uma carteira composta por 41 emissões de CRIs, 4 cotas de fundos imobiliários com viés de renda, conferindo uma ampla diversificação por emissor e segmento econômico. Quando a gente olha o indexador dessa carteira, a gente observa que cerca de 34% dos ativos são indexados ao CDI e cerca de 66% são atrelados ao IPCA. O fundo tem uma carteira bastante saudável, com nenhum ativo inadimplente, e todos eles com um bom pacote de garantias reais que confere mais resiliência para o portfólio. Por vista de retorno, a gente tem um nível de taxa médio bastante interessante também. A gente consegue observar aqui nessa tabela que a carteira de CRIs em IPCA tem uma taxa média de subscrição de IPCA mais 8,20, com uma duration de 3,4 anos, e a carteira de ativos em CDI com uma taxa média de CDI mais 4,10. Além dos CRIs, como eu comentei, a gente também tem 5% do patrimônio composto por cotas de fundos imobiliários e um caixa pequeno ali na faixa de 1,8% do patrimônio. Quando a gente olha a diversificação, quer dizer, além de você ter vários emissores e grupos econômicos, a gente também montou uma carteira com bastante diversificação setorial, né? Então, a gente tem papéis do setor imobiliário residencial, do setor de logística, do agronegócio, operações ali do segmento de geração distribuída e outros segmentos, ou seja, é um portfólio bastante diversificado. Um ponto interessante, quer dizer, que a gente tem um nível de retorno interessante, considerando a taxa média de subscrição, mas é que vale destacar também que o fundo negocia hoje, ou negociava, melhor dizendo, negociava, né, no final do mês de outubro, com um preço de mercado da cota de 8,15, que é um desconto de cerca de 14% em relação ao valor patrimonial. Então, se você considera
esse deságio, né, na cota de mercado vis-à-vis a patrimonial, na prática, a gente tem um yield implícito da carteira ainda maior do que a taxa média de subscrição. Nessa tabela a gente mostra essa informação, né? Então, pegando a cota mercado no dia 31/10, a carteira de crise em IPCA tinha um yield implícito de quase IPCA mais 10, 9,9% para ser mais preciso. E a carteira de crise em CDI tinha um retorno yield implícito de CDI mais 4,7, ou seja, um nível de retorno muito atraente. E aí, para finalizar, a gente traz aqui a evolução, né, da distribuição de rendimentos do fundo ao longo de diferentes meses, desde lá de 2022. Então, primeiramente, a gente consegue observar claramente que tem uma correlação grande entre a inflação mensal e o rendimento caixa do fundo, né, dado que quase 2/3 da carteira estão atrelados ao IPCA. Com o cenário de deflação superado, né, e com base no carrego médio dos ativos que a gente tem e nas expectativas de inflação futura, né, a gente acredita que o cenário é positivo para a distribuição de rendimentos do fundo olhando para frente, né? E com base nessa remuneração projetada dos ativos em carteira, a gente estima uma distribuição de rendimentos entre 7 centavos por cota e 10 centavos por cota nos próximos 3 meses, vigente até janeiro de 2024. Por fim, a gente traz aqui o demonstrativo de resultados do fundo, né, com o resultado caixa em cada linha, em cada classe de ativo, né, a gente consegue, então, perceber que o maior gerador de resultado, efetivamente, é a carteira de CRIs, né, que faz com que a gente tenha sido capaz de gerar resultados recorrentes em julho ali de cerca de 9 centavos por cota, em agosto 8 centavos por cota, em setembro 7 centavos por cota, cada um em função, né, da inflação do período, né? Então, na prática, a gente tem feito uma distribuição de resultados até um pouquinho acima do que o resultado gerado, pelo fato da gente ter um resultado acumulado em períodos anteriores e não distribuído, né? Então, é uma gordurinha que a gente tem utilizado para manter o dividendo declarado num nível bastante competitivo, né? E olhando para frente, como eu comentei, a gente agora passa a ter um regime, né, períodos de inflação em média melhores, né, do que a deflação que a gente teve nos meses anteriores, ou inflação muito baixa no mês de julho, né? E, portanto, a gente tende a ter agora uma recuperação desse resultado gerado pelo fundo nos próximos meses. Bom, acho que esse é o que eu gostaria de passar aqui para vocês e bom webinar a todos. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafro e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados dos imóveis urbanos no terceiro trimestre de 2023. Começamos falando um pouco do portfólio do fundo e de seus fundamentos e resultados operacionais. O fundo é constituído por 8 imóveis que, na nossa visão, exemplificam bem nossa estratégia em cada um dos segmentos-alvo de atuação. Os imóveis estão distribuídos em 4 estados diferentes, sendo que os mais representativos são o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, com os ativos de Ânima, Cogna, Dasa e Facamp. O portfólio possui também uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 83% da sua receita de locação. Com as próximas aquisições, o fundo buscará um maior equilíbrio entre os segmentos de varejo, supermercados e atacarejos, saúde e educação. Fora isso, o fundo possui cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos e possui exposição a inquilinos com operações consolidadas e bons riscos de crédito. O portfólio do fundo também conta com contratos de locação com prazo médio elevado, em torno de 8,9 anos, sendo que mais de 70% da sua receita de locação vence após 2033. Com relação aos reajustes, praticamente todos os reajustes estão feitos pelo IPCA e estão concentrados no meio ou no fim do ano. Sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um dos seus contratos e manteve seu portfólio com um nível alto de ocupação, sem inadimplências. Por conta dos fundamentos e resultado operacional apresentados aqui, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,6 centavos por cota, sendo que distribuiu cerca de 7,1 centavos por cota desde seu IPO. Esses fatos somados permitiram que o fundo fizesse até hoje 4 revisões das suas estimativas de rendimentos, sendo que a vigente aponta com uma distribuição de entre 7 e 7,6 centavos por cota até o fim desse ano. O ponto médio dessa distribuição é 17% superior àquele que a gente indicou no início do fundo, né, no momento do IPO do fundo. Já sobre a situação de caixa do fundo, em outubro de 2023, o fundo possuía cerca de 115 milhões em obrigações para aquisição de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 6 meses.
É importante aqui a gente reforçar que o fundo possui algumas alternativas para geração de liquidez, que não necessariamente envolvem uma nova emissão. E essas alternativas são, por exemplo, venda de um ativo imobiliário ou postergação das parcelas de obrigação por aquisição de ativos. Para concluir, esse é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no terceiro trimestre de 2023. Nesse período, o fundo gerou uma média de 6,7 centavos por cota e manteve sua distribuição no patamar de 7,2 centavos por cota, consumindo, então, nesse trimestre, cerca de 0,5 centavos por cota de resultado não distribuído. Com isso, encerramos a apresentação do terceiro trimestre de 2023 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado pela atenção de todos. Olá, eu sou a Erika Souza, gestora do 20 Offices, e vou passar com vocês pelos resultados do terceiro TRI de 2023. O Vino é um fundo com 10 ativos que totalizam mais de 86 mil metros quadrados de ABL próprio, 70% dos quais estão localizados em São Paulo, com uma grande diversificação sobre suas sub-regiões. 70% da receita é proveniente de contratos atípicos. O maior contrato típico representa menos de 6% da receita. Os contratos são de longo prazo e a média do portfólio é de 7,7 anos. Em termos de movimentações recentes de locatário, em setembro, a empresa Mission Brasil fez um novo contrato de 647 metros quadrados para a ocupação do edifício Brooklyn Business Square, um contrato de 60 meses com apenas um mês de carência. Em outubro, a Casa de Saúde São José concluiu o aviso prévio de 90 dias para a rescisão parcial do espaço do BMA Corporate de 450 metros. Os dois eventos combinados tiveram um impacto ainda positivo e levaram a taxa de ocupação do portfólio para 95,1%. Isso demonstra que, apesar das dificuldades e desafios dos novos modelos de trabalho, a qualidade dos ativos do Vino tem sido essenciais para atrair novos locatários e manter uma boa taxa de ocupação para o fundo. Passando um pouco sobre a situação da WeWork, a WeWork Global deu entrada num Chapter 11 no início de novembro de 2023, com o intuito de reestruturar as suas dívidas. As operações da WeWork no Brasil são parte de uma joint venture na qual o SoftBank é o majoritário. E as operações brasileiras funcionam de forma independente e não há qualquer impacto direto do Chapter 11 a essas operações. A WeWork segue 100% adimplente com as suas obrigações perante o fundo, que são compostas por 2 imóveis. Os dois juntos representam apenas 5% da receita total do fundo. Falando um pouco sobre a operação agora do Vita Corá, o Vita Corá a gente tem um aluguel mínimo mais um aluguel variável, e ele já atingiu 92% de ocupação, o que tem tido um impacto bem positivo para o resultado financeiro do fundo, considerando o aluguel variável dessa operação. A operação do Oscar Freire, ela é composta apenas por aluguel e em linha com o mercado, e é um dos endereços mais cobiçados para comércio de São Paulo. Falando um pouco sobre a situação de caixa do fundo, o fundo conta atualmente com 454,5 milhões de obrigações por aquisição de imóveis no longo prazo, que se dão de agora até 2037. As aplicações financeiras somam 24,3 milhões. A gestão continua focada no giro de portfólio para geração de caixa e desalavancagem do fundo. Passando pelos resultados, no trimestre, o resultado total gerado foi de 5 centavos por cota, o resultado total distribuído no trimestre foi de 6 centavos por cota. O fundo encerrou o período ainda com 3 centavos de resultado acumulado não distribuído. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e eu vou passar pelos resultados do 20 Logística correspondentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui pelo portfólio do fundo, hoje o fundo apresenta 15 ativos que estão distribuídos em 7 estados do país, presente em 4 das 5 regiões do país, todos os estados do Sudeste. Ainda temos no Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Hoje eles somam aproximadamente 590 mil metros quadrados de área bruta alocável. Hoje o portfólio, com todos os seus locatários, o maior locatário representa apenas 15% da receita do fundo, então é uma diversificação interessante por locatário, e ao mesmo tempo os 37% representado por mais de 50 locatários, os quais aí possuem de 3% ou menos de representatividade, o que contribui ainda mais com essa diversificação. Quando nós falamos na concentração por estado, o estado de Minas Gerais apresenta 37% da receita do fundo, seguido por São Paulo com 20%, Espírito Santo com 17%,
Rio Grande do Sul com 9, Pará com 8, Rio de Janeiro com 5 e Pernambuco com 4. E isso corresponde aí a praticamente 80% da receita do fundo vindo do Sudeste. Em se tratando de setores, o fundo é bastante exposto aí aos setores de e-commerce e de transporte e logística, que são aí os principais setores, principais ocupantes de praticamente os galpões logísticos aí do país como um todo. Então, o nosso fundo aqui também tem esses segmentos como os principais. E em relação ao prazo médio de vencimento dos contratos, né, o que nós chamamos aqui de VALT, hoje com 4,1 anos, e uma taxa de ocupação do fundo de 87%. Entrando no assunto aqui um pouco da comercialização, para a gente dar um pouco de atualização sobre o ativo Caxias Park. Nos meses de agosto e setembro, no terceiro trimestre agora de 2023, houve 2 novas locações no empreendimento. Então, hoje o Caxias Park é um empreendimento de 76 mil metros, pouco mais de 76 mil metros quadrados, e hoje, e nos meses de agosto e setembro, nós conseguimos fazer aí 2 novas locações, bem importantes para a comercialização do ativo. A primeira delas, em agosto, num contrato de 5 anos, para um inquilino do setor de transporte e logística, correspondente a uma área de 1.281 metros quadrados. Esse contrato, portanto, com vencimento em agosto de 2028. E no mês seguinte, em setembro, foi realizada uma segunda locação, também na mesma metragem, então, só que dessa vez no Galpão 2, a outra tinha sido no Galpão 3, para um inquilino também do setor de transporte e logística, por um prazo de contrato de 36 meses. Com isso, o contrato se encerra em setembro de 2026. Existem hoje outras tratativas para locações, tanto no G3, Galpão 3, quanto no G1, no Galpão 1, e conforme elas forem ocorrendo, nós vamos informando via relatório mensal e aqui nos trimestrais também. Quando nós passamos aqui para a faixa estimada de rendimentos do fundo, agora com o fechamento aqui do terceiro trimestre, já com o mês de outubro aqui contemplado, né, dado que estamos gravando agora em outubro, nós temos aqui a mesma faixa de rendimentos até o final do ano. Então, ela segue aí para o quarto trimestre, ficando entre 65 e 72 centavos por cota. Lembrando que hoje nós temos ainda um pouco de resultado acumulado, advindo da alienação do ativo de Jundiaí, que ocorreu em maio, e por isso a gente consegue manter o guidance até o final do ano, compondo com os processos de comercialização que nós temos, principalmente do Caxias Park. Então, até o final do ano, nesse balanço entre a vacância que nós temos no Caxias e o nosso resultado acumulado adquirido, a gente consegue manter esse guidance até dezembro. Quando nós olhamos aqui a nossa comparação do valor de mercado da cota com o valor patrimonial, nos últimos 3 meses a gente viu aí uma desvalorização leve da cota, então nós tínhamos praticamente batido o valor patrimonial no nosso último webinar trimestral, então a gente estava com desconto de mais ou menos 1,5%. Agora o desconto ele está em 8,3%, ele aumentou um pouquinho, com o fechamento de 31 de outubro, a cota de mercado a 102,15 versus a patrimonial 111,44, o que dá essa diferença de 8, esse desconto, né, de 8,3. Também observamos aqui a rentabilidade do fundo, né, quando a gente coloca ele aqui desde o início do fundo, ainda comparado ao IFIX e ao CDI líquido, o fundo ainda apresenta uma rentabilidade consideravelmente superior a esses 2 outros comparativos. E quando a gente coloca também em perspectiva o valor por metro quadrado dos imóveis, né, que seria o metro quadrado tijolo mesmo, né, descontando caixa e a dívida, hoje o VILG está aí por volta de R$3.000 o metro quadrado, 2.998, mais ou menos em linha também com a média do tijolo dos nossos outros peers, né, que nós consideramos aqui os outros fundos de logística com um market cap acima de 1 bi.
né? Então tem aí mais 6 fundos nesse universo, e todos eles aí com um valor por metro quadrado próximos dos R$ 3.000 por metro quadrado. Em relação à situação de caixa do fundo e as obrigações, hoje o VILG, ele apresenta aí, como ele já vem apresentando nos últimos anos, um perfil, uma alavancagem de aproximadamente 14%, né, um loan to value do fundo, uma alavancagem do fundo de 14%. Todas as nossas dívidas, nossas 3 dívidas, elas são lineares, então todas as amortizações são lineares, a gente não tem nenhuma dívida com nenhuma parcela grande a curto prazo, né, nenhuma parcela bullet, e temos 2 delas vencendo em 2031 e a outra dívida vencendo em 2036. Quando nós olhamos aqui o gráfico, a gente divide, né, por ano, então em 2023, contemplando aí mais 2 meses de 2023, por isso que a barra de 2023 ela é bem menor que as outras, então imaginando aí apenas os meses de novembro e dezembro, temos uma obrigação aí de principal de mais ou menos 1,9 milhão de reais, e despesa financeira de 2,7. E quando nós olhamos o restante do gráfico, como eu comentei, é uma distribuição tranquila de acordo com o tamanho do fundo, né, correspondente a esse loan to value de 14%. E por fim, o nosso slide aqui de resultado financeiro, correspondente ao terceiro trimestre. Nos meses de julho, agosto e setembro, o fundo gerou, respectivamente, 68, 67 e 55 centavos por cota. Essa discrepância entre agosto e setembro ocorreu, pois um dos inquilinos do Fernão Dias Business Park, um inquilino importante, acabou adiantando o aluguel, então nós recebemos duplicado em agosto, o que causou aí uma receita maior do que o previsto em agosto, e uma menor do que o previsto em setembro. Ainda na linha que eu comentei sobre o guidance, a gente manteve o rendimento nesses 3 meses do terceiro TRI em 70 centavos, utilizando um pouco do resultado acumulado. E quando nós olhamos também, desde o início do ano até hoje, começamos o ano aí com resultado acumulado de aproximadamente 16 centavos. Hoje nós estamos aí com um resultado com acumulado de 14, e agora no fechamento de setembro. Em relação aos comparativos, em relação à questão da distribuição sobre o resultado, o fundo vem aí por conta dessa questão da utilização de um pouco do resultado acumulado, a distribuição vem aí acima dos 100%, levando em consideração que nós precisamos aí no mínimo de 95%. Então, estamos com essa distribuição bem folgada em relação a isso. Olá a todos, eu sou o Rafael Teixeira, gestor do VISC. A gente vai falar um pouco dos resultados do nosso fundo no terceiro trimestre do ano de 2023. Começando aqui pelo resultado de distribuição do fundo, né, quando a gente olha o ano acumulado, a gente gerou na média mensal um resultado de 91 centavos por cota e distribuiu na média mensal 86 centavos por cota ao longo do ano. Quando a gente compara o terceiro trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2022, a gente vê um resultado de distribuição 24% acima do ano passado, que reflete o bom desempenho dos shoppings ao longo desse ano de 2023. E olhando especialmente aqui o último mês, né, o mês de outubro, a gente teve a maior distribuição da história do fundo, distribuindo R$1 por cota, né, 11,5% acima do que a gente distribuiu no terceiro trimestre. Isso, naturalmente, levando em consideração o efeito não recorrente das vendas que foram efetuadas ao longo do ano. Com isso, a gente fecha o terceiro trimestre com resultado acumulado de 87 centavos por cota, já levando em consideração a nova base de cotas após a nona emissão. Quando a gente vê o resultado de NOI dos shoppings, eu acho que 2023, novamente, tem sido um ano muito positivo para o segmento de shopping, com resultados muito expressivos de crescimento de NOI, mesmo sobre uma base forte, que foi 2022. Então, a gente está no ano acumulado com 12,3% de crescimento de NOI em relação ao ano passado,
e o terceiro TRI foi novamente um trimestre bastante positivo, onde a gente cresceu 10,2% sobre 22. E se a gente olhar os 10 principais shoppings do portfólio, que representam aproximadamente 80% do nosso NOI, tiveram um crescimento ainda mais forte, no patamar de 12,6% no trimestre em relação ao ano anterior, com destaques bastante positivos aqui no ano, né? O Prudent Shopping, que é um shopping que a gente tem 100% aqui no VISC, crescendo 22% ao ano, né? O próprio Maracanaú, que a gente também tem 100%, crescendo 18,4%, e bons resultados no trimestre, né? O Boulevard crescendo quase 70% no semestre. Aqui a gente tem alguns efeitos não recorrentes, mas ainda assim, crescimentos bastante expressivos em diversos shoppings. Quando a gente olha o patamar de vendas, da mesma forma, né? A gente teve novamente um trimestre de crescimento. O fundo cresceu 7,7%, né, em vendas em relação a 2022. Acho que vale destacar que a gente começou o ano com um crescimento bastante significativo em vendas, 15,4% no primeiro trimestre, isso ainda, né, comparando contra uma base de 2022 que teve um efeito da Ômicron no início do ano, ali, principalmente em janeiro. No segundo trimestre, né, a gente cresceu 6%, e agora no terceiro trimestre a gente vê um crescimento mais forte do que no segundo, retomando uma tendência positiva, crescendo 7,7%. Da mesma forma, a base dos 10 principais shoppings cresce mais, cresce 8,5%, com destaques bastante positivos aqui ao longo do ano, né? Campinas crescendo 20%, o Boulevard crescendo 17%, né? Prudem, Porto Velho, todos com crescimento, Ribeirão, todos com crescimento acima de 10% no ano. Quando a gente olha o cenário de fluxo de veículos, a gente vê um crescimento anual de 3,4% em relação a 2022. A gente ainda percebe um gap importante sobre 19, período pré-pandemia, em 12%, mas, como todos sabem, né, a gente tem aí na linha de estacionamento o efeito positivo de aumento de tarifa. Então, quando a gente vê a receita da nossa linha de estacionamento, está bem positiva esse ano, né? Ao longo desses últimos 4 anos, naturalmente, as tarifas corrigiram acima dessa queda de fluxo aqui de 12%. E quando a gente olha a ocupação, a gente percebe desde maio uma retomada na ocupação do fundo. A gente teve aí 1,5 ponto percentual de crescimento nos últimos 5 meses. Fechamos setembro com 93,5% de ocupação, bem próximo da ocupação do ano passado. E a gente percebe também que temos 2 shoppings que têm um peso relevante no nosso portfólio e que acabam contribuindo mais para a vacância atual do fundo, que é o Praia da Costa, lá no Espírito Santo, e a Granja Viana, na região de Cotia, em São Paulo. Esses 2 shoppings especificamente estão com áreas grandes, vagas, né, áreas de lojas âncoras, que as respectivas administradoras já estão fazendo um trabalho. A gente tem um pipeline de reposição, provavelmente ainda esse ano, para esses espaços, e isso acontecendo, a expectativa é que o fundo feche 2023 com um patamar de ocupação bem superior a esse, né, próximo aos 95%. Falando um pouquinho da conclusão das vendas, a gente no trimestre acabou concluindo as 3 transações de venda, né, os 9% do Iguatemi Bosque em Fortaleza, os 10% do Vila Romana e os 5% do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto. A gente recebeu a parcela, né, o sinal do Ribeirão no último mês. Com isso, o fundo recebeu, ao longo do trimestre, os 74 milhões correspondentes à primeira parcela dessas vendas. A gente tem a previsão de receber 124 milhões em janeiro de 2024, 44 milhões em julho de 2024 e 55 milhões em janeiro de 2025. Tá? Com isso, o fundo ele vai ter um resultado extraordinário a ser distribuído, total de 92,7, já assumindo a correção nessas parcelas pelo IPCA, o que significa, né, no patamar de cotas atual do fundo, já após a 9ª emissão, uma distribuição não recorrente equivalente a R$ 4,36 por cota. E falando da 9ª emissão, a gente concluiu ela
né, no finalzinho ali de setembro, liquidou no primeiro dia de outubro. Foi uma captação de 305 milhões para uma oferta primária e ainda teve uma parte de oferta secundária, onde a gente acabou captando 48 milhões para um cotista referente do fundo. Essa alocação dos 305 milhões ela já foi feita. O VISC adquiriu participações em 3 novos shoppings, Conjunto Nacional em Brasília, o Natal Shopping no Rio Grande do Norte, na capital Natal, e o Via Sul em Fortaleza. Com isso, a gente alocou 284 milhões aproximadamente, sendo que 220 milhões a gente pagou à vista e o saldo de 64 milhões aproximadamente a gente vai pagar em outubro de 2024, sem incidência de correção monetária. Tá? Então, com essa transação, a gente estima um cap rate de 8,9% para os próximos 12 meses e um yield de primeiro ano ainda superior, 9,5%, em função da parcela que ficou a prazo. É uma transação que vai incluir no fundo, né, um ativo bastante estratégico em Brasília, um ativo super tradicional, um dos mais antigos aqui do Brasil. Vai aumentar a diversificação do fundo com 2 novas cidades que a gente não tinha presença e reforça a nossa participação também aqui em Fortaleza com a aquisição do Via Sul. Quando a gente olha o cenário de alavancagem do fundo, após vendas de participação, após compras de novos shoppings e após a nona emissão, a gente vê que a alavancagem ela foi reduzida, né? No âmbito da transação de vendas. A gente acabou usando parte dos recursos para pré-pagar uma tranche do CRI de Campinas, que a gente tinha de mais curto prazo. Então, a gente pré-pagou aproximadamente 47 milhões de reais. E o novo cenário, né, de alavancagem ficou dessa forma. A gente tem hoje 2.915 milhões em ativos. A gente tem, considerando o caixa do fundo atual, mais as parcelas a receber das vendas, contas a receber de 386 milhões. E a gente tem obrigações a prazo, olhando todos os nossos CRIs de longo prazo e também as nossas obrigações de pagamento de earn-out, que estão previstas para janeiro de 24 e janeiro de 25, todas elas já na conta, obrigações de 866 milhões. Com isso, a gente tem aqui obrigações líquidas, né, que é a conta das obrigações a prazo, menos o caixa / contas a receber, de 480 milhões, o que dividido pelo valor dos ativos dá o índice de 16,5% de alavancagem atual do fundo. Aqui falando um pouquinho da nossa atual posição de shoppings, né, da nossa diversificação aqui pelo Brasil, o único fundo com presença em todas as regiões do país. Reforçamos aqui no Centro-Oeste, né, com Brasília, reforçamos o Nordeste com Rio Grande do Norte, com mais um ativo em Fortaleza. Quando a gente olha a participação em NOI dos shoppings, a gente vê que estamos bem diversificados. O Prudem, que é o shopping hoje mais representativo do fundo, ele pesa 12% do nosso portfólio. Depois a gente tem Porto Velho com 10%, e o Praia da Costa ali com 9%. Então, hoje, basicamente, né, só o Prudem superior a 10% do nosso NOI bem distribuído ao longo dos nossos ativos. A gente permanece com 9 administradoras, sendo que a Ancar e a Argo as mais representativas, com 56% do nosso NOI. Por estado, concentração maior em São Paulo, em 34%, e a gente com 2/3 aproximadamente de participação minoritária e 1/3 aproximadamente de participação de controle dentro do nosso portfólio. Olhando um pouquinho mais em detalhes, né, o cenário de caixa do fundo, a gente vê que a gente tem hoje, para 2023, uma projeção de fechar o ano com 156 milhões de caixa no fundo. Como eu falei, a gente tem aqui, entre obrigações de principal de dívida e de pagamento de earn-out, 860 milhões. Só que a gente tem 223 milhões a receber das parcelas dos ativos que foram vendidos esse ano. Então, fazendo essa composição, a gente tem ali uma alavancagem líquida de 480 milhões. Tá? Quando a gente olha especificamente os nossos CRIs, a maior concentração permanece
no CRI do portfólio Ankara, adquirido em 2021, que representa 67% do total das nossas dívidas. E aqui embaixo, né, a gente mostra a projeção dos pagamentos de earn-outs, que são função do desempenho dos shoppings até o fechamento de 2023, que hoje estão estimados em 160 milhões. Tá? E esse gráfico ao lado, né, gráfico de barra, mostra ano a ano, até 2036, quais são as obrigações de pagamento de principal que o fundo tem, né, que está aqui em azul, e em cinza, as obrigações de juros que impactam o resultado ao longo do tempo. Tá? Então, vale ressaltar aqui, né, que com esse caixa que o fundo tem atualmente, mais as parcelas a receber, levando em consideração, né, apenas as obrigações aqui para 23, 24 e 25, a gente vê que a parcela de caixa mais contas a receber soma 380 milhões aproximadamente, enquanto nossas obrigações para até 2025 somam ali 285 milhões aproximadamente. Então, isso significa que o fundo hoje tem caixa suficiente, né, para passar todo 2024, mais 2025, incluindo o CAPEX para os ativos, sem precisar, né, de nenhuma nova captação, dá um conforto bastante grande para a gente trabalhar até aí meados de 2026. E para a gente fechar, um pouco do detalhamento do resultado gerado nesse último TRI. Como eu falei, o fundo distribuiu no trimestre R$ 2,69, 24% acima do nível que foi distribuído no terceiro trimestre de 2022. No ano, o fundo distribuiu R$ 7,62, 21% do que distribuiu, acima do que distribuiu no passado. A gente iniciou o terceiro trimestre com um resultado acumulado no fundo de 65 centavos, fechamos o trimestre com um resultado de 99 centavos, isso na base antes da emissão. A gente viu que na base após a emissão, esses 99 centavos viram 87 centavos com aumento de cotas no fundo. Bom, esse foi o resumo dos resultados do terceiro trimestre. A gente tem aí uma boa expectativa para o fechamento do ano e finalzinho ali, meados de fevereiro, a gente volta para mostrar como é que fechou o ano de 2023. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado pela presença de todos. Gostaria de reforçar que nós estamos à disposição através dos nossos canais de RI, nosso site 20fundoslistados.com e nossa chave de e-mail ri@20fundoslistados.com. Até o próximo webinar.